Boa noite, boa noite. Começando mais um Cuidando de Você, as nossas lives de quarta-feira. Desculpa aí o atraso, se vocês que estão ao vivo viram que eu entrei e saí, é porque deu um probleminha técnico, caiu aqui, mas acho que agora vai dar tudo certinho, tá? Acho que agora vai ficar estável. Qualquer coisa a gente volta, tá? Bem-vindo aí o pessoal que tá chegando, a Mitty já chegou, Belle, Patrícia, Mara, todos bem-vindos. Para quem não me conhece, para quem tá assistindo a gravação, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou Amanda Dourado, sou terapeuta e coach, e esse aqui é o Cuidando de Você. É uma live, né? É uma live que eu faço todas as quartas-feiras, né? Já vai fazer um ano que a gente tá aqui todas as quartas recebendo um convidado especial. O Cuidando de Você, ele tem como finalidade ajudar as pessoas. Eu recebo um convidado a cada semana e a gente começa a conversar sobre a sua profissão, né? Como que a gente consegue ajudar você, como que a função dessa pessoa, como que a gente consegue ajudar na sua vida. Gente, desculpa, é porque tá um barulho muito alto aqui e eu fechei tudo, mas tá bem difícil para eu ouvir. E então, voltando lá, o Cuidando de Você, ele é para ajudar você a cuidar do seu corpo, da sua mente, ajudar você a ter uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Eu já recebi psicólogos, terapeutas, dentistas, fonoaudiólogo. Hoje nós vamos falar sobre dislexia com a fonoaudióloga Mitilene Simões. Ela já está aqui aguardando. Daqui a pouco eu vou convidá-la. E avisando aqui, semana que vem nós vamos falar sobre dom e propósito, talento e propósito. Será que o talento ele nasce com a gente ou a gente pode criar o nosso talento? Como será que funciona isso? Eu vou receber semana que vem o terapeuta Pedro Martins às 8 da noite. Então, se você é novo por aqui, você me segue aí, ó, @Mandita Dourado. E semana que vem, às 8 da noite, eu vou receber aí o Pedro Martins pra gente falar sobre talento e propósito. O pessoal tá chegando aí, ó, William Etério, Thelma Nóbrega. Pessoal, boa noite, Thiago, Rafas. Boa noite aí pra todo mundo. Vamos mandando o aviãozinho, convidando todo mundo para essa live sobre dislexia, que a Mitilene preparou pra gente informações muito importantes. Eu separei várias dúvidas aqui que o pessoal foi me mandando ao longo do tempo. Meu telefone tá caindo, gente. Mas é isso. Eu vou chamar a Mitty aqui e a gente vai começar essa conversa. Mas se vocês gostaram do tema, dá aqui o coraçãozinho, que é para eu saber que tá valendo a pena, que vocês gostaram do tema. E vamos colocando aí o aviãozinho para todo mundo, para avisar, para ajudar o Instagram a chamar as pessoas para nossa live. Porque se a gente não dá o aviãozinho, as pessoas não sabem que a gente começou. Então vamos lá, vou chamar a Mitty aqui, ó. Mitilene. Para quem não conhece Cuidando de Você, pode ver lá no meu IGTV que eu e a Mitty já fizemos uma outra live e ela tá gravada lá, onde nós falamos sobre como fazer o melhor uso da nossa voz. Eu fiz até uma chamada comendo uma maçã, que foi uma das dicas que a Mitilene deu, né? Eu hoje vou falar bastante, então eu já hidratei minhas cordas vocais. Eu tô com água aqui, que foi uma outra dica muito importante para quando a gente fala Minha água tá bastante. aqui. Né, Mitty? Tô fazendo certinho, viu? Ai, que ótimo, isso mesmo. A gente Seguindo as precisa dicas, cuidar da seja nossa voz. bem-vinda. Seja bem-vinda novamente ao Obrigada. Cuidando de Você. É um Obrigada, prazer te receber Amanda. aqui novamente. Tá a Boa galera entrando noite. aí, ó. Boa noite a todos, vocês aí que estão chegando, acompanhando a gente. Amanda, primeiramente, muito obrigada mais uma vez por você ter me convidado, por esse espaço. Eu sou muito agradecida e eu sou muito fã do seu trabalho. Nem sempre eu consigo acompanhar ao vivo, mas normalmente eu vejo a gravação e assim, é um conteúdo muito valioso. Eu adoro a sua ideia de promoção da saúde, né? Esse cuidado com a saúde mental. Então, esses profissionais que você envolve na intenção de ajudar as pessoas é excepcional.
Muito bom o seu trabalho, sou muito fã. E eu sou muito fã do seu trabalho. Para quem não segue a Mitilene ainda, é @fono, _Mit Simões também. Ela é uma super profissional, tem dicas valiosas lá. Eu tô sempre compartilhando, porque tem coisa muito boa. A Ricardo entrou aí, a Fabiana também entrou, Flavinha Almeida, boa noite, galera. Thelma. Boa noite, Mitch, se pessoal. apresenta aí, porque muita gente não te conhece, né? Pessoal da gravação também, que às vezes vai receber aí, pessoal que está no ao vivo. Vamos conhecer um pouquinho a Mitilene. Quem é você? Se apresenta para o pessoal. Eu sou a Mitilene Simões. O meu trabalho é ajudando as crianças com dificuldade de comunicação, de fala, de linguagem, crianças que têm dificuldade na leitura, na escrita, com transtornos de aprendizagem. Então, o meu público maior atualmente é infantil, né? A minha demanda maior é com crianças. Já trabalhei com adultos, já tenho aí uma carreirinha já dentro da fonoaudiologia. Já trabalhei no hospital com paciente, mas era outra, não tinha a ver com linguagem, né, infantil, era outra área, né, outra área de especialização da fonoaudiologia. E hoje, quer dizer, hoje não, né, desde que eu me formei eu trabalho com linguagem infantil, só que agora eu estou assim na dedicação exclusiva com as crianças. E é isso, meu trabalho. E o que eu mais amo fazer e o que eu acho que eu sei fazer. E assim, saber não, a gente sempre procura, né? A gente sempre tem como melhorar. Mas é o que eu procuro fazer de melhor, né? O que eu dou o meu melhor. Então, o pessoal aí que tem criança, né? Quem tem filhos pequenos, sobrinhos, netos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Eu trabalho com educação. Então, eu tô sempre atenta às dicas que a Mitilene passa, porque são coisas muito valiosas. É muito interessante mesmo. Vale a pena vocês acompanharem, vocês compartilharem o trabalho dela com outras pessoas, porque é tudo muito valioso. E hoje nós vamos falar sobre dislexia, né? Embora a Mitilene trabalhe com crianças, a dislexia, será que é só para criança? Eu acho que vocês têm que ficar ligadinhos aí até o final. Quem está ao vivo e quem está na gravação também fica até o final, porque por mais que você já seja adulto e você não tenha criança aí no seu meio, pode ser interessante para você essa nossa live. Então fica até o final, né, Mitilene? Com certeza, Amanda. Então, vamos começar com a pergunta-chave, né? O que é a dislexia? A O que é dislexia, dislexia, gente? vocês têm algum palpite? É porque, Então, a assim, dislexia. dislexia, muita gente nunca nem ouviu falar, né? Eu até falei com algumas pessoas sobre a dislexia. Olha, a live dessa semana vai ser sobre dislexia. Teve gente que falou assim, é coisa da mente, né? É uma doença mental. Não é bem isso, não. Então, as pessoas não sabem nem o que é, né? Não sabem do que se trata. Acha que é uma doença. Afinal de contas, é uma doença? É um transtorno? É um distúrbio? Que raio que é dislexia? Esse nome tão difícil de falar. Então, a dislexia ela é uma alteração específica na fluência da leitura. Eu estou ouvindo o eco da minha voz, ai meu Deus. Tem que trabalhar com meu processamento auditivo agora. Eu sou fono, que eu trabalho com Será as que é o meu crianças. fone? Porque aqui tá muito barulho. Eu não sei o meu. Vocês estão ouvindo algum eco? Não, eu tô te ouvindo bem. Você quer que eu tire o meu fone? É porque aqui tá muito barulho. Eu não sei, eu vou tentar te falar. Então, qualquer coisa eu tiro o meu e eu deixo só no viva voz para não atrapalhar. Porque eu estou ouvindo o eco da minha voz, eu acredito que seja do meu fone, eu não sei. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Tá com algum problema na voz? O som tá legal, gente? Vocês estão ouvindo bem? Eu Só tô pra ouvindo gente dar bem, continuidade. mas eu não sei pro pessoal aqui. E ó, quem não convidou ainda, ó, a Maria José, a Mônica entraram, nossas mães estão aí. Agora melhorou. Eu agora não tô ouvindo. Não, continuo ouvindo o eco da minha voz. Agora eu tô ouvindo o eco também. Agora eu ouvi o eco. Você tirou o fone? Eu tirei para testar É, aqui. agora o eco tá vindo pra gente. Vamos lá, então. Peraí. Deixa eu só colocar aqui no...
Só um minuto, gente. Que eu aproveito e coloco aqui no não perturbe pra ninguém literalmente perturbar a gente. Gente, ela é fonoaudióloga, então se o som não estiver bom, ela não vai querer falar. Eu só vou exigir mais aqui do meu processamento auditivo central. Então, gente, vamos lá. A dislexia. Ai, eu tô ouvindo. Eu vou tirar um fone. É uma alteração específica na fluência da leitura. Ai, meu Deus. Tô ouvindo direto meu eco. Ai, meu Deus do céu. Pior que só tenho esse fone. Deixa eu ver aqui se eu acho um outro fone. Um minuto, gente. Ok. Pessoal, enquanto a Michilene está resolvendo essa questão do som, né? Vamos mandando aviãozinho para convidar aquelas pessoas, principalmente aquelas que trabalham com criança, aquelas pessoas que têm filhos pequenos, porque é um assunto que interessa a todo mundo. Deixa eu ver. Principalmente esse público. Ai, meu Deus, eu troquei o fone e continuo ouvindo. Sandra também, ó, chegou agora, boa noite. Rafael, escritor, boa noite. Pessoal que tá aí na gravação, Sônia Cristina, boa noite. E aí, continua? Será que é melhor você me chamar de novo? Porque eu troquei o fone e eu continuo ouvindo o eco da minha voz. Tá, então vai. Você sai e eu te chamo novamente. Vamos mais uma tentativa. Galera, enquanto isso, vamos lá mandando coraçãozinho pra todo mundo que ela já tá voltando, hein? Vamos ficar com esse som perfeito, porque a fono aqui essa fono é muito exigente. Ela quer um som perfeito. Sandra Siqueira, boa noite. A galera tá chegando, Belinha. Vamos lá chamar de novo. Ó, vou mandar novamente a solicitação para ela. E vamos começar com tudo essa live, que já começou, né? Vamos mandando aí o aviãozinho. Porque ela começou a falar aí e o som não tá aqui. Melhorou! Oba! Não? Continua. Agora eu ouvi o eco também. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar aqui. Olá, vocês me ouvem? Ih, agora tá com eco aqui também. Tira aí, Mitch. Deixa eu ver. O fone. Oi, Oi, como é que tá, pessoal? fala alguma coisa? Oi, oi. Agora Eu tô te ouvindo bem. Agora eco também não. sumiu. O eco sumiu também. Tem eco? Tem eco de Belinha tá quem? com eco? Pra mim tá sem eco agora. Está ótimo, Sandra, que bom. Então vamos, gente. Pra mim agora tá bom. Então vamos lá, pra gente não se alongar tanto, que daqui a pouco eu tenho que botar o meu filhote para dormir. Então vamos lá. O que é dislexia, Mitilene? Vamos de novo. Então, a dislexia, ela se caracteriza como um transtorno de aprendizagem específico na leitura. Então, ela tem como principal característica a dificuldade na fluência da leitura. Então, a gente percebe que são as crianças que se mantêm silabando, né? Após a alfabetização, elas continuam tendo uma leitura muito aquém para os pares. Então, mesmo sendo da mesma classe, né? Elas continuam com uma velocidade de leitura muito ruim e isso acaba atrapalhando a compreensão. Porque se a gente partir, né, do pressuposto que quanto maior a fluência da leitura, melhor está diretamente relacionada com a compreensão, se é uma criança que começou a ler, e aí conforme ela vai lendo Amanda está no quarto, e aí conforme for aumentando esse texto, ela não vai conseguir se lembrar da primeira palavra que ela leu no começo. Então, isso com certeza influencia na compreensão. E isso vai dificultar ela, né, alcançar ali o aprendizado na escola, alcançar o aprendizado, e, na verdade, em todas as matérias de uma forma geral, porque tudo a gente usa leitura, né? Para tudo a gente precisa ler.
Então, normalmente as pessoas só lembram do português em si, né? Porque a leitura, então, é a interpretação de texto do português. Mas não só. Matemática tem muita, que a gente chama de inferências, né? Assim, naqueles probleminhas da matemática. Então, João tem 10 bananas. Ganhou mais 5 bananas. Quantas bananas ele ganhou a mais? Esse a mais, né? Não é a soma, é a mais, quanto ele ganhou a mais. Então, são 5. Então, essa questão da interpretação dessas inferências vai atrapalhar na matemática, principalmente, que normalmente tem esses probleminhas da matemática, e em todas as matérias de uma forma geral. Só que o mais interessante, que eu acho que é o mais relevante, que tem que ser falado e que tem que ser divulgado, é que esses sinais da dislexia, ele não só aparece no segundo ano, no terceiro ano. Na pré-alfabetização, a gente já consegue perceber algumas crianças que apresentam sinais de alerta. Não significa que essas crianças têm a dislexia. Até porque todo início do aprendizado, a criança, todo início, ele é mais difícil, mas é uma dificuldade que persiste. Então, alguns autores até pontuam que cerca de 80% das crianças que apresentam a dificuldade de aprendizagem vão ter a dislexia. Ou seja, a gente não pode negligenciar uma dificuldade, mesmo que seja numa fase inicial, porque isso pode vir a ser ou não. E aí, como que a gente vai saber? A partir da intervenção. Então, se é uma dificuldade, a gente começa a intervenção. Eu vou falar dos sinais, depois eu volto. Quando é uma dificuldade de aprendizagem, a gente começa a intervenção com essa criança e aí a gente percebe uma evolução muito rápida. Então, em 3, 4 meses, a gente já percebe que essa criança, ela só precisava ali de um ajuste, de trabalhar algumas habilidades que não estavam muito bem, resolvidas. E aí a gente tem as habilidades e ela consegue acompanhar os pares. Então, aí, ela tinha dislexia? Não, ela tinha uma dificuldade de aprendizagem. Talvez a ensinagem em relação à aprendizagem dela. Talvez seja uma escola muito conteudista. Talvez a forma que o professor estava ensinando estava boa para todo mundo, mas não estava adequada para ela. Então, assim, são questões que a gente não pode negligenciar. Uma dificuldade de aprendizagem, ainda que na fase pré-escolar, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta não só para a dislexia. Normalmente a gente pensa só em dislexia. Mas é isso, a dislexia, ela é um transtorno específico na leitura. Então, ela tem como principal característica a alteração da velocidade da leitura. Então, é uma leitura mais devagar, uma leitura mais silabada. Às vezes, a criança faz algumas aproximações, tenta adivinhar as palavras, começa lendo pá, aí está escrito pata, ela lê paca. Enfim, ela vai fazendo as aproximações porque aquilo é difícil para ela. Então, também não é uma preguiça, não é que ela está com preguiça, ela não... É porque é uma dificuldade, então precisa ser visto. E, voltando, né, na educação infantil, o que a gente percebe? Que algumas crianças, o professor é a melhor pessoa para poder comparar isso, porque ele tem uma noção dos pares. Então, numa turma de 30 alunos, você percebe ali que o Joãozinho, o Pedrinho, tá todo mundo sabendo as cores, está todo mundo dominando os números, né, tendo a noção. 5 anos, eles já conseguem ter uma noção de quantidade maior. Quando eu digo pré-alfabetização, não é 3, 4 anos, é 5, 6 anos ali, na pré-alfabetização, ali preparando para a alfabetização em si. Então, o domínio das cores, eles têm uma dificuldade maior em perceber as cores, eles têm uma dificuldade maior em reconhecer algumas letras. Na cantiga, as musiquinhas da escola, normalmente eles têm uma dificuldade em acompanhar as músicas da escola. É aquele Joãozinho ali que a professora falou um comando verbal ali, vamos todo mundo pegando a mochila, todo mundo pega a sua mochila e faz uma fila na porta para guardar, ou sei lá, recolhe os brinquedos. E aquela criança que você vê que tá assim, olhando para a janela, está distraída, então ela é a última a perceber o que tem que ser feito. E fica assim,
que tem que ser feito? Então, assim, o professor ele consegue muito facilmente perceber essas crianças dentro da demanda e comparando, né, com os pares. E quando a gente fala comparar, não em relação, quando a gente fala comparar, é em relação aos marcos do desenvolvimento, não é em relação às séries distintas, porque, né, cada um é dentro do que é esperado para a idade. Então, se está sendo trabalhado aquilo e a gente percebe que algumas crianças estão com uma dificuldade na questão das cores, você percebe que ele está ali com uma desatenção, às vezes tem uma desatenção associada, uma latência ali de processar, né, aquele comando verbal que você fala, noção de quantidade, às vezes ele confunde músicas, as musiquinhas na hora de cantar, as cantigas, às vezes ele tem uma... gente, fugiu a palavra agora. Depois eu vou lembrar. E aí, assim, a gente percebe essa dificuldade dessas crianças já nesse iniciozinho da alfabetização. Mas também a gente não pode colocar todas as crianças dentro de uma caixa só. A gente coloca isso como um sinal de alerta, mas não significa que um fato isolado. Se tem uma mãe ouvindo, né? É falar, minha filha, ela não sabe os números, então ela é disléxica. Minha filha não aprendeu ainda as cores. Então ela vai ter dislexia? Não, a gente considera um conjunto, né? Dentro de um conjunto ali, a gente vai percebendo, vai pontuando algumas coisas, e aí a gente vê como um sinal de risco. Não significa que seja, mas aí sendo um sinal de risco, se a gente percebe que num conjunto ela ainda não está fazendo, eu não vou esperar essa criança chegar lá no terceiro ano, que está com uma demanda escolar muito maior, que ela vai ter que ler textos maiores, que as coisas vão estar, né, conforme eles vão aumentando a escolaridade, a demanda escolar vai aumentando proporcionalmente. O conteúdo escolar vai aumentando. Não vou esperar chegar lá na frente para, é verdade, a dificuldade continua. Então, ele precisa, sim, de uma avaliação e de um acompanhamento. Eu coloco como sinal de risco e eu começo a fazer uma estimulação das crianças. E fazendo uma avaliação, né? Fazendo uma anamnese, uma anamnese bem rebuscada com os pais, e vendo, às vezes, essa criança tem até uma predisposição genética, porque a dislexia, ela é neurobiológica. Então, a dislexia do desenvolvimento. Tem a dislexia adquirida, que é a dislexia que, às vezes, a pessoa teve um traumatismo craniano, ou teve alguma lesão cerebral, e aí ela ficou com um transtorno específico de aprendizagem, específico da leitura, a dislexia, né? Vulgarmente conhecido como a dislexia. O que é a dislexia? Um transtorno específico de aprendizagem, específico na leitura. Então, é algo que altera a fluência da leitura, para quem está chegando agora. E aí a gente é conhecida como, né, dislexia. Dislexia é mais falada, que as pessoas conseguem entender melhor. Então, ela pode ser adquirida ou já, tipo, ter uma predisposição genética. A pessoa já pode nascer ali com aquela predisposição e vir a ser dislexa. Sim, sim. A dislexia adquirida, ela é adquirida por um trauma, é uma outra situação, uma lesão cerebral que a pessoa está com uma dificuldade e ela vai ter, assim como outra dificuldade, né? De andar, de falar, de se comunicar, ela pode ter essa dificuldade na leitura. A dislexia do desenvolvimento, que a gente chama... que a gente chama a dislexia do desenvolvimento, que ela é neurobiológica. Então, é neurobiológico. Tem alguém na família, se a gente for, normalmente quando essas crianças chegam, os pais falam, mas eu tinha muita dificuldade escolar, mas eu comecei a fazer... tem pai que fala, se eu pegar um carro desmontado aqui, doutor, eu consigo montar um motor de carro aqui na sua frente, mas não me dá nada para ler, porque eu tenho muita dificuldade, eu vou me perder na leitura, eu vou pular, eu não tenho motivação, eu não consigo, não tenho uma fluência da leitura. E aí a pessoa fica desmotivada e desiste. Eu comecei um curso de inglês, tentei aprender uma língua e desisti. Eu comecei a fazer uma faculdade ou um curso, mas eu desisti. Porque é algo que é difícil, né? Não é uma preguiça, né?
A pessoa tem uma dificuldade que ela, às vezes, ela não sabe o que é, e aí ela acha que é preguiça, então estou desmotivada, está muito difícil, deixa para lá. E aí acaba desistindo talvez até de um sonho, de uma, né? E aí, é assim, é algo que não tem a ver com a inteligência também. Não tem a ver. A criança que tem dislexia, o adulto que tem dislexia, ele não é menos inteligente ou mais inteligente também. É um cérebro que funciona diferente realmente. Funcionalmente, é um cérebro que funciona diferente. Assim, funcionalmente funciona, né? Redundante, mas é isso. Funcionalmente, ele funciona diferente, porque ele tem uma demanda frontal, né, cortical muito maior. Então, é como se fosse assim, uma pessoa sem dislexia, ela consegue ter uma fluência de leitura ali ok, né, ela vai ter uma compreensão boa, ao passo que uma pessoa com dislexia, assim, vamos dizer, tratada, né, ela já conseguiu adquirir ali as habilidades, estratégias para ajudar ela a melhorar essa fluência na leitura, mas ela tem uma demanda cortical muito maior, ela exige muito mais a nível cerebral. Tem algumas ressonâncias que mostram isso, alguns pontos cerebrais na dislexia demanda mais áreas corticais, porque como é uma dificuldade, então ela tem que exigir de outras áreas para compensar essa dificuldade. Então ela exige uma função fronto-temporo-parietal. Então ela exige muito mais. Por isso que, principalmente no início da alfabetização, no início, quando a criança começa a apresentar essa dificuldade, ela fica exausta, ela não consegue dar conta. É a criança que cansa muito. E aí, quando ela vai ler um texto, por menor que seja, às vezes a professora considera um texto pequeno, algo que seria relativamente simples, que todo mundo está dando conta, as crianças estão dando conta, e ela está com cansaço. Então, ela cansa muito mais, porque ela demanda áreas cerebrais, ela demanda mais áreas cerebrais para exigir a mesma função que outra criança, né, da mesma série. Interessante. Então, Mitilene, dúvida agora. Falando aí sobre a dislexia e tal, que você coloca como um alerta essas crianças que estão na pré-alfabetização, essas que têm essa dificuldade aí com números, as cores. Qual o profissional, né, que deve assistir essa criança? Né, o professor foi lá, viu essa dificuldade, os pais que já têm entendimento maior viu essa dificuldade. Para quem eu recorro? Eu vou direto no fonoaudiólogo ou eu procuro um outro profissional? Porque como você falou, tem muito dessa coisa, meio que essa predisposição genética. Eu tenho que ir no neurologista, essa criança ela vai precisar fazer algum tipo de tratamento com medicação? Qual o profissional que vai lá dar o laudo? Essa pessoa tem dislexia. Né? Porque você falou sobre tomografia. Então, eu já imagino aqui que tenha um médico no meio, né? E muita gente deve estar, assim, também se perguntando isso. Você pode esclarecer pra gente? Foi muito bom foi ótima a sua pergunta. Então, a tomografia, ela foi feita em termos de estudos mesmos, para a gente poder ter um parâmetro e comparar um cérebro que é disléxico e um cérebro que não é disléxico a nível de estudo. Mas não que isso seja um critério para diagnóstico, não. Não é pedido tomografia, não tem a ver. O diagnóstico ele é clínico, de acordo com o que a família percebe de dificuldade da criança, de acordo com o que a professora vê em relação aos pares, né, em relação à turma, como que está o desenvolvimento dessa criança. E aí, esse professor, essa mãe, a escola, vai encaminhar para o fonoaudiólogo. Por que para o fonoaudiólogo? Porque o fonoaudiólogo ele vai conseguir fazer um rastreio de todas as habilidades importantes, habilidades importantes que são preditoras para a leitura e a escrita. Como, por exemplo, a gente tem vários testes, a gente tem testes que avaliam o vocabulário, então vai ver o vocabulário dessa criança, a própria linguagem oral, né, a gente conversando. E também existem testes para fazer essa pontuação, como que está o desenvolvimento dessa linguagem oral, como que está as habilidades de consciência fonológica. Então, assim, a consciência fonológica é uma habilidade, algo que começa a ser trabalhado ainda na alfabetização, quando você começa a segmentar, a criança começa a ter
uma noção do que é palavra, do que é frase, que as palavras são formadas por sílabas e que as sílabas têm sons, porque a leitura, principalmente a escrita também, né, porque não, é casado, né, aprende a ler e escrever, a escrita é baseada na nossa linguagem oral. Então, a criança precisa ter essa noção do que é. Por isso que, normalmente, eles escrevem muito com N, né, no início da alfabetização. Não tem problema nenhum, eles estão aprendendo. Né? Nesse início, é assim, a escrita é baseada na linguagem oral. Eles vão escrever conforme eles ouvem. Mas a criança precisa ter essa noção de que as letras têm um som. E que nem sempre uma letra tem a mesma correspondência fonêmica. Por exemplo, o que é isso? O que você está falando? As letras do alfabeto, por exemplo, a letra G. A letra G na palavra gato, a gente fala G. O G tem o som de G, né? Lá atrás. Agora, a letra G na palavra girafa, ó, G. E a gente escreve com G. Então, assim, nem sempre a relação é direta, que a gente chama de transparência ortográfica. A relação direta seria o T. O T sempre tem som de T. Vai ser tatu, vai ser tomate, vai ser tião. Então, tem essas letras que têm a correspondência direta e tem as letras que não tem. Por exemplo, o S. O S, entre vogais, tem o som de Z. Então, casa. Aí eu vou escrever casa com Z? Não, vai ser com S. Mas, assim, o que eu quero dizer é que nesse início é comum essas trocas e é esperado. Mas a gente precisa ir trabalhando essas correspondências. Por isso que a consciência fonológica é tão importante e é uma habilidade preditora essencial, fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Mas não somente ela é uma delas. A memória operacional. O que é a memória operacional? É a capacidade da gente perceber memória de trabalho. Você fala assim, Amanda, você fala assim, Mitch, como é que eu faço para chegar na sua casa? Eu falo, onde você está? O que tem do seu lado? Aí você vai falar, tem um mercado. Então você vai seguir reto, vai virar à esquerda, depois vai virar à direita, vai passar uma ponte, chegou. Então, assim, você está ali numa situação que você memorizou aquilo fresquinho na sua cabeça para você conseguir ali recalculando rota, né? Igual o GPS. E depois aquilo passa. Você dormiu, né? Você está numa situação ali que você precisava... Então, assim, essa memória de trabalho, né, ela é importante para a criança saber o que ela está lendo, para ela conseguir interpretar aquilo que ela leu. Entendeu? Então, são habilidades da consciência fonológica, velocidade de acesso lexical, que a gente chama de velocidade de processamento, que é você olhar e você ir reconhecendo o que você está vendo visualmente. Então, a gente tem um tempo, são pranchas que a gente consegue fazer e você consegue monitorar o tempo que a criança consegue fazer para identificar as figuras, para identificar os números, as cores, as palavras. E aí, baseado nisso, nesse tempo que existem estudos, né, que são todos avaliações baseadas em evidência científica. E a gente consegue ter o parâmetro de normalidade para cada idade nesse início. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E aí eu vejo, se tá ok, se não tá. E normalmente, no final, né, as coisas se casam, né? Bate. Então, você vê que uma criança que tem uma memória operacional fonológica comprometida, é uma criança que tem uma dificuldade de acesso lexical, que é bater o olho e identificar rapidamente o que ela está vendo. Muitas vezes a consciência fonológica também não está legal, então ela tem uma dificuldade de saber o que é uma frase, né? Quantas palavras tem numa frase, ela confunde, aglutina, né? Ela acha que, por exemplo, se eu falo, a Amanda é bonita, e a Amanda, ela não consegue entender que o também faz parte da frase, né? De estruturação morfossintática. E aí ela aglutina. E se a gente pede para escrever, eles escrevem tudo junto também. Então, eles não conseguem ter essa percepção. E isso tudo atrapalha na fluência da leitura. Então, isso tudo, uma memória operacional fonológica alterada, uma velocidade de acesso lexical alterada,
uma criança com uma dificuldade fonológica, uma criança que não tem um bom vocabulário, um bom desenvolvimento de linguagem oral, vixe, que mais? Ela vai ter grande chance de ter uma dificuldade na fluência da leitura. Porque a leitura, ela depende de quê? De fluência. E a fluência depende de quê? De decodificação. Então, a gente vai decodificando nesse iniciozinho da alfabetização. Mas conforme a gente vai vendo as palavras, a gente vai lendo, a gente memoriza. Então, a gente, tá escrito ali, né? Trabalho. Se você olha ali, não dá, vocês não sabem porque, eu sei porque eu tô aqui. Mas ele tá não dá para ler. Não dá para ler. Mas está escrito trabalho. Eu não vou ler trabalho. Eu já vi essa palavra várias vezes. Eu já tenho ela no meu léxico. Eu já tenho ela no meu dicionário mental. Então, eu vejo ela como um todo. Eu vejo ela de forma global. A criança, ela vai lendo silabado. Então, eu preciso trabalhar essa decodificação. Não posso deixar ela ficar decodificando, porque ela não vai lembrar o que ela leu. Eu tenho que facilitar, eu tenho que dar pistas, né? Para trabalhar com ela, para dar pistas para ela, para não permitir que ela fique permitir que ela saia desse processo de decodificação. E a decodificação, ela depende da fusão que a gente chama, eu não sei se eu consigo explicar de outra forma, mas é o que a gente chama de fusão temporal rápida em sucessão, que é a habilidade que a gente tem de identificar rapidamente uma prancha de figuras, por exemplo. Se eu coloco uma prancha de figuras para você e eu coloco casa, pá, pé, mão, pão, flor, só figuras. E aí eu peço para a criança fazer a leitura das figuras, né? E nomeando as figuras na prancha inteira. E aí no final, as crianças que têm tem essa decodificação, né? Tem essa dificuldade na fluência, ler decodificando as palavras, ela faz essa leitura das figuras num tempo maior, entendeu? Então, a gente percebe essa relação desse movimento ocular, né, que a gente tem que ir fazendo, né, os olhos têm que ir acompanhando esse movimento para poder ver essa velocidade de processamento. Porque quando eu faço essa leitura, eu estou fazendo um movimento ocular e eu estou analisando a minha velocidade de processamento. Como que o meu cérebro está processando essas informações? Porque eu tenho que ir falando verbalmente aquilo que eu estou vendo. E aí, normalmente, as coisas estão casadas. Entendeu? Entendi. São essas que... Aqui, ó, interessante o que a Beli Vanco falou, que até quando embaralham as letras do meio, a gente consegue ler essas palavras que a gente está muito acostumado, né? A gente vê muito né, na rede social uma frase, às vezes com o número 3 no lugar da letra tudo muito misturado. A gente, de tão acostumado que o nosso cérebro ele tá inconsciente, isso daí a terapia já explica, né? Aí já vai mais para minha área, que de tanto a gente fazer aquilo, que a nossa mente é um programa, que a programação neurolinguística fala, a gente repete tanto que a gente entende aquilo. Então, uma pessoa com a dislexia, ela não consegue. Não. Né? Então, isso que a Bel falou é muito interessante, porque a questão, às vezes, se uma palavra estiver cortada ou apagada, a gente consegue entender e ler o que está escrito. Mas uma criança, principalmente, porque a dislexia, ela pode ser subtipada, né? Tem o subtipo fonológico e o subtipo visual e misto, na verdade, são 3. E aí, o subtipo também. Existem vários graus da dislexia, então existe. Essa questão das letras, principalmente, tem a ver com ou misto, né? Ou a criança que tem dificuldade nos 2 subtipos, ou no visual, principalmente, porque tem letras que são visualmente parecidas. Se eu pego e mostro para você o B minúsculo e o D, eles são só invertidos, entendeu? Eles estão ali na posição trocada, que algumas pessoas falam como espelhadas, né? Uhum. Então, ela pode ter a inversão ou a reversão, igual o B, P, Q, D. O P e o Q, eles são invertidos. O B e o D estão em reversão. Entendeu? Nesse caso, aquelas crianças que escrevem espelhado também poderia ser um sinal de dislexia ou não?
Depende. No iniciozinho da escolaridade, é comum algumas crianças fazem esse tipo de espelhamento, né, de inversão, reversão, e é esperado. Agora, a gente só leva em conta como um sinal de alerta se isso persistir e se tiver alguma outra associação, né? Se a criança está escrevendo espelhado, mas ela ainda tem uma dificuldade com as cores, você percebe ali que ela tem um processamento ali mais lento, a gente fala, ela demora para entender o que a gente está falando, ou ela está pensando na morte da vizinha ali, na minha época era o que era, Bel, que a gente falava? Bezerra, morte da bezerra. Na morte da bezerra. Não, gente, eu olhei pra vizinha ali. Não sei de onde você tirou a vizinha, tadinha, deixa a vizinha aí. Deixa a vizinha viva, querida. Deixa. Então, na morte da bezerra, na nossa época, sempre, todo mundo que está aqui na escola tem alguma lembrança de alguém que pensava na morte da bezerra, que a professora estava falando, ficava assim, rodando a borracha, ou quando você você fala uma coisa, tipo, eu estou conversando com você, Fabrício sabe, estou conversando com você, e aí eu acabei de falar e você acaba de me perguntar o que eu acabei de falar. Assim, isso acontecer eventualmente, ok. Mas você percebe que tem algumas pessoas e algumas crianças que isso acontece com muito mais frequência. Aí você fala assim, caramba, eu acabei de falar, você está me perguntando o que eu acabei de falar. Presta atenção. Então, assim, é claro que a gente, né, nessas horas, quando a gente percebe, igual às vezes eu tô ali com as crianças, tem hora que você acaba de falar e você tem que chamar a atenção delas ali, porque você está falando. E elas vai perder. Quando você terminar de falar, você já perdeu. Então, você sabe que você vai falar 2, 3, 4 vezes para ela poder. Então, assim, todo mundo tem uma lembrança. Só que a diferença é que na nossa época não tinha diagnóstico, assim, né? Talvez não fosse tão divulgado, não era algo comentado, era pouco estudado. Então, assim, o que eu acho curioso, porque muitas dessas crianças que chegam para a gente no consultório, que os pais começam a falar, e às vezes a gente observa o comportamento dos pais, você fala assim, tá explicado, é genética. É a parte que eu queria chegar. É a parte que eu queria chegar, porque, assim, hoje as doenças, os transtornos, tudo isso está muito em evidência. O bullying, né, que virou uma coisa muito comentada, que na nossa época era super normal, chamar de 4 olhos, né? Eu tinha pavor, eu tinha que usar óculos naquela época, eu não usava, porque eu tinha pavor de ser chamada de 4 olhos. Até que na adolescência não deu mais jeito, mas quando eu era pequena eu não usava por causa disso. Enfim, tinha todos esses apelidos. E hoje em dia tem aí o bullying. Hoje em dia a gente está falando muito sobre o autismo, né? Tem todas essas doenças, essas síndromes chegando à tona. E dentre eles, essa alteração da leitura, que é a dislexia. Antigamente, existia também. Não é uma coisa que não existia, só não estava em evidência. E hoje a gente tem muitos adultos dislexos. Que na época não passaram ali por um acompanhamento, porque não existia todo esse conhecimento, os profissionais não eram tão preparados, não existia essa facilidade com a internet como a gente tem hoje. E assim, existe um tratamento para um adulto que se enxerga dislexo? Ou assim, por exemplo, como que eu, enquanto adulta, vou saber que eu tenho dislexia? Primeira coisa, eu sou adulta, como que eu sei se eu tenho isso ou não? E depois, existe o tratamento para um adulto? Porque a criança está em formação, né? Então você vai trabalhar de uma maneira mais lúdica, você vai agrupando as sílabas, mas o adulto, ele já sabe ler, como você falou, às vezes ele se matricula numa faculdade, mas ele não consegue terminar porque ele acha aquilo chato, mas a gente já entende que ele é alfabetizado. Então, como é que você pode falar um pouquinho pra gente sobre essa parte da dislexia no adulto? Porque eu tenho um professor que ele fala, a minha dislexia hoje tá atacada. Ele vê que ele escreveu errado, aí ele vai lá e conserta.
Uhum. Fala que Então, é porque ele é dislexo, ele consegue perceber o erro, vai lá e arruma. é, Você pode é, falar gente? uhum. É assim, infelizmente, pelo menos até onde eu sei, não sei se é porque eu acompanho mais crianças, mas eu acho, acredito que não. Eu estudo bastante essa parte da dislexia, mas o que mais se evidencia, os estudos se evidenciam mais para as crianças. Então, existem poucos materiais para avaliação em adultos. Não significa que não exista, existe, mas ainda não é tão redondinho, tão fechadinho como para as crianças, né, no processo de desenvolvimento, como você está falando. E também, quando né, o indivíduo está adulto, a gente tem que fazer um resgate, conversar. é, ele não vai ter, talvez, uma lembrança, uma evidência, algo assim tão recente na memória para dizer como foi o aprendizado dele. Então, tem que ser um resgate, né, uma conversa com a mãe, com alguém da escola, para poder estar investigando e observando, né? Assim, tinha uma dificuldade de aprendizagem, era uma criança agitada. Então, você não pode desconsiderar a infância, né? Então, a gente precisa investigar como que foi, né, fazer uma anamnese e levar em consideração até que ponto que ele tem lembrança disso, como que era estudar, como que era na escola. Então, assim, e não tem tanto estudo como nas crianças. Uma coisa muito importante que acabou que eu fui falando, você falou da avaliação, então a avaliação, a escola ou o pai, alguém que estiver perto de uma criança que você percebe que está ali com um atraso em relação aos pares, né, tem uma dificuldade de aprendizagem, não necessariamente a dislexia, porque como eu falei, a gente leva em consideração os fatores de risco. Mas de 5 a 8 anos, a gente não fala que a criança tem dislexia, ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem como um sinal de alerta, né? Um alerta vermelho, bandeira vermelha. Mas eu não posso dizer que ela tem. Eu só posso dar um diagnóstico quando a criança tem 9 anos, né? A professora fala 8 anos, 11 meses. Tem professor que é bem específico, 8 anos, 11 meses e 29 dias, 9 anos. E quando a gente começa a intervenção. Então, o diagnóstico, ele é dado, o diagnóstico, a intervenção diagnóstica. Então, eu vou fazer a avaliação, vou ver a demanda, né? Tem que ter uma conversa com a escola, tem que ter ali uma integração para saber o que esse professor vê, como que esse coordenador pedagógico está vendo essa criança, o que existe de fato ou não. Na rotina em casa, como que é essa criança, é uma criança muito desatenta, porque existem comorbidades, né? A dislexia às vezes vem acompanhada de um TDAH, mas assim, isso é tema de outra live, é só para... então, assim, é preciso a gente conversar e ver o que essa mãe percebe, o que essa escola percebe, esse professor, e aí o diagnóstico vai dar o diagnóstico vai ser a partir dos 9 anos, depois de 6 meses de intervenção. Mas assim, 6 meses de intervenção fonoaudiológica, né, terapia, 6 meses de terapia fonoaudiológica, quando a gente leva em consideração que o mundo está perfeito, que as crianças estão na escola. Mas a gente sabe que a gente está numa pandemia, né? E ano passado eles ficaram sem aula presencial. Crianças sem aula presencial, isso está sendo um caos. Porque tem várias crianças com dificuldade de aprendizagem. Claro que vai ter criança com dificuldade de aprendizagem, eles não estavam na escola. Então, agora se considera até 1 ano de intervenção para você poder dar o diagnóstico. Então, a gente não pode achar que tudo é dislexia, que tudo é um transtorno, que tudo é autismo, tudo é dislexia, tudo é TDAH. Não é assim, não é assim. O que eu estou falando aqui é que a gente não pode negligenciar uma dificuldade de aprendizagem, porque se a gente levar em consideração que as crianças não estavam presentes de forma presencial, então, vamos colocar assim, né, numa turma, né, o Joãozinho já tinha uma dificuldade de aprendizagem ali. A Maria não, a Maria estava bem. Mas aí veio uma pandemia, o João e Maria não estavam de forma presencial na escola. Você acha que pai não é professor, gente, pai não tem obrigação de ensinar ninguém. Os professores, vocês têm um papel fundamental no desenvolvimento dessa criança. Vocês assim, escola é o melhor lugar para uma criança, assim, eles estão ali trabalhando todas as funções cerebrais. É o trabalho da criança, né, ali.
Eles estão ali brincando, eles estão interagindo, né? Quando são os pequenininhos é muito mais lúdico, tem que ser uma pegada mais leve, não precisa ser uma cobrança, né? A criança não precisa aprender de forma... Então vai ser mais lúdico, que até facilita o aprendizado. E ali tá o João e a Maria. Então a Maria tá ótima, mas o pai da Maria não tá ali não alfabetizou a Maria. Então a Maria também tá com dificuldade de aprendizagem. E o João tá mais ainda. E aí tá João e Maria no mesmo nível. Só que a Maria pode começar uma intervenção e em 3 meses a Maria já superou. E o João, que já tinha uma dificuldade, vai demorar um pouquinho mais. Pode ser que seja só uma dificuldade de aprendizagem, ele acompanha, ou não. Pode ser que realmente ele tenha uma predisposição genética, se tiver alguém da família, até a 3ª geração. Vovô, vovó, vovô e vovó não foi alfabetizado. Quantos avós não foram alfabetizados? Tiveram dificuldade de alfabetização. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração numa anamnese. Então, a criança, o Joãozinho ali, pode ter uma predisposição genética, e aí ele vai começar a fazer uma intervenção fonoaudiológica. Ele começou ali com 5, 6 anos, eu não vou esperar ele chegar a 9 anos. Porque olha o tempo que eu perdi. Para uma criança de 5 a 8 anos, o que a gente chama é que a criança está em formação, né? Ela está construindo uma memória integrativa para a aprendizagem. Então, o cérebro dela ali está o tempo inteiro. Então, a gente não precisa esperar esse tempo. A gente aproveita essa demanda aí cognitiva, né, de conexão cerebral, para a gente estimular, para a gente compensar. Eu não vou esperar ele chegar lá nos 9 anos, mais 1 ano de intervenção diagnóstica para dizer, ele tem dislexia. Então, a gente pode trabalhar antes. Eu não posso considerar que tudo é dislexia, mas eu não posso negligenciar uma dificuldade. Tá entendendo? E quanto à medicação, depende. Tem algumas crianças, quando tem um transtorno, um déficit de atenção, aquele Joãozinho que você tem que ficar assim chamando a atenção, a professora percebe que ele demanda mais, então ele tem que sentar na frente, você não vai deixar o Joãozinho sentado lá atrás. É mais fácil incluir ele nas atividades. Então, escreve para mim, ou pega alguma coisa para mim, você exigir mais dele ali dentro da dinâmica escolar, para ele se sentir funcional e ele ficar motivado também. A gente precisa de motivação para aprender, né? E aí, em alguns casos, né, que tem esse déficit de atenção associado, né, a escola fala sobre isso, na rotina a mãe fala sobre isso, a gente pede uma avaliação neuropsicológica para mensurar como que está essa atenção, porque a avaliação neuropsicológica é com um psicólogo que tem essa especialidade, então não tem a ver comigo, tem a ver com o psicólogo, e aí ele vai fazer uma avaliação toda detalhada ali, e ele vai falar, olha, a atenção não está legal, a atenção sustentada, a memória não conseguiu, enfim, a memória também não está legal, memória operacional fonológica, memória de trabalho, atenção sustentada, atenção alternada, atenção dividida, linguagem oral, que eles também fazem. E aí, ele vai enviar isso para um neuro, na verdade ele vai dar a opinião dele, né, de acordo com o laudo ali, ele vai falar, olha, tem TDAH, ou tem chance de ser risco para TDAH, ou TDAH. Então, assim, e aí você vai acompanhando essa criança com a intervenção, porque às vezes uma intervenção fonoaudiológica, ele compensa essas atividades, essas dificuldades, e ele não precisa de medicamento. A vida não se resolve com medicamento. A vida não somente se resolve com medicamento. O medicamento resolve sim. Tem algumas crianças que precisam do medicamento realmente, mas precisam do medicamento, senão elas não vão conseguir ter um foco atencional. Então, eles precisam, porque é o medicamento que vai substituir a ausência ali da dopamina para poder continuar ali a função cerebral de alguma coisa que ela não tem. Então, o medicamento vai suprir. Algumas crianças realmente isso é necessário, mas a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixa. Toda criança precisa de medicamento. Toda criança tem dislexia, toda criança tem TDAH, e se tem uma coisa, se tem outra, é melhor medicar. Não é melhor medicar, é melhor olhar, estudar caso a caso, porque
como os dedos da mão, né? A gente não tem um dedo igual ao outro, assim é a dislexia. Nenhum disléxico é igual ao outro. Cada disléxico vai ter as suas habilidades. Dislexia não é algo ruim. A pessoa não é uma condenação. A pessoa, você percebe ali, identifica as alterações, né, as dificuldades. Você trabalha em cima dessas dificuldades, né? Trabalhando essas habilidades de memória, ali você vai ali melhorando a velocidade de processamento, trabalhando leitura, papapá, e você vai observando essa melhora dessa criança. E aí você vai ajudando ela a criar estratégias de memorização, na leitura, né? Melhorando o vocabulário, trabalhando a linguagem oral em casa, né? Trabalhando muita leitura, vocabulário. E aí isso tudo e mais um pouco do que for visto na avaliação, a gente consegue compensar e essa criança supera a dificuldade. Então, normalmente, quando eles chegam para a gente, eles são crianças desmotivadas. Ele não quer fazer nada. Às vezes a mãe fala, ele não quer fazer nada. Ele não quer ler. Eu falo, mas ele não quer ler? Uma coisa que é difícil, você vai querer fazer? Pô, você imagina aí uma coisa que é muito difícil. Ninguém é bom em tudo, né? A gente tem sempre alguma coisa que exige mais da gente para fazer. Assim, alguma coisa... O nosso cérebro, né, ele não quer ter trabalho. O nosso cérebro, aí já vai, né, a neurociência falando que o nosso cérebro, ele quer o que é mais fácil. Exatamente. O que é trabalhoso, ele deixa pra lá. Exatamente. E aí a mãe pra que eu vou ler? Aquilo é muito difícil. Não vou querer ler. Ó, e falar aqui, ó, o pessoal tá todo te elogiando que você é uma ótima funcionária. É uma ótima funcionária. Opa, é uma ótima profissional. Realmente. Obrigada. Por isso que eu convido, né? Eu gosto de pessoas assim, super antenadas, super. Como eu dizer? Pessoas que estão sempre buscando aí, se atualizando para trazer coisas boas aqui no Cuidando de Você, né? Isso, e que você falou é muito importante, porque o que normalmente os pais ou as mães falam, né? Mas ele é ótimo no futebol. Dá uma bola para ele, ele joga, faz não sei o que acontecer. Agora põe um livro para ler. Mas claro, o que você acha que é melhor fazer? Sei lá, uma coisa que você não pode fazer, né? Poxa, então assim, a aprendizado, ela tá ligada à emoção. Então é óbvio que o futebol vai ser mais interessante, gente. É óbvio que o fulaninho não vai querer ler, porque é algo que é difícil. O cérebro, como você falou, ele não quer ter trabalho. Ele quer ali... Ele tem que tornar um hábito, né? Então, para aquilo se tornar um hábito, precisa de uma constância, né? Perfeito, uma constância, a gente precisa ali de 21 dias, se for uma coisa pequena, ou de 90 dias, se for uma coisa maior, né? Como uma atividade física, como ler um livro, são coisas que a gente precisa aí de um pouquinho mais de tempo. Então, assim, tudo é novo. Como que você vai manter uma criança sentada em plena pandemia para estudar? Aquilo não é legal. Aquilo é muito chato. Tudo vai tirar a atenção dela. Né? O cérebro quer brincar. Porque brincar é automático. Não vai aprender. Exato. Não, isso, é exatamente isso, Amanda. Porque, assim, a criança, né, em desenvolvimento, ela não tem uma maturidade. O cérebro dela não está desenvolvido, né? Não tem maturidade ali neurológica para prestar assim, não, agora eu tenho que prestar atenção aqui. Então eu tenho que ler isso, eu vou ler isso. O WhatsApp tá pitando, tem Instagram, então assim, é uma geração que tem que ter o que a gente chama de funções executivas ali muito mais bem resolvidas, né? Que seria isso? De ter uma atenção, de ter um controle inibitório. Então, se eu preciso ler, eu sei que eu não posso, mesmo que alguém tenha mandado mensagem, eu não vou ler agora, porque eu tenho que terminar essa leitura. Que eu tenho que fazer aquilo naquele momento. Ou se eu estou de dieta e você chegou com um chocolate maravilhoso, eu vou falar assim, não, Amanda, muito obrigada, estou de dieta. Não quero é a parte mais difícil para mim. É a parte mais difícil. Então, assim, a gente como adulto, os adultos têm muita dificuldade nessas funções executivas, né? Nessas habilidades de controlar, controle inibitório, de atenção, de planejamento, de organização. A criança muito mais, porque ela não está com o cérebro resolvido. O adulto tem dificuldade, porque a gente está num mundo todo tecnológico. Agora você imagina uma criança em casa.
Agora você imagina uma criança em casa com a tela que está passando ali, a professora está falando e está com o celular do lado. Ou que está com a música tocando, ou que está com a... Enfim, a casa continua, né? A movimentação ali, tá a música ligada, o vizinho gritando, cachorro latindo, né? Então, existe muito mais demanda cognitiva, né, dessa criança. Então, ela não vai ter. É mais legal fazer qualquer coisa, menos aquilo. Mitilene, agora, uma dúvida aqui que eu fiquei. Uma criança que foi diagnosticada com a dislexia, ela foi acompanhada, fez todo o processo, acompanhamento, ela consegue se livrar dessa dislexia ou ela vai se tornar uma adulta também dislexa, tendo que fazer um tratamento para o resto da vida? Ela vai ser um adulto disléxico, ela vai ser eternamente disléxica, uma vez disléxica, sempre disléxica, porque ela é neurológica, então é gene, gente, é genética. Não tem a genética, alguém na família deu esse gene para essa pessoa. Existem vários genes da dislexia que tem a ver com essa alteração de fluência. Mas ela vai ficar o resto da vida fazendo o acompanhamento ou não tem necessidade? Não, ela vai fazer o acompanhamento para ela vencer algumas dificuldades que ela considera, né? Se for uma adulta, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de memorização, eu tenho uma dificuldade enorme de prestar atenção quando tem muita gente falando, eu me distraio facilmente, eu fico prestando atenção no que não consigo dividir a atenção. E aí a gente vai trabalhar, né, quando adulto, né, baseado na queixa e também no processo de avaliação, conforme o que for visto na avaliação. E para a criança, ela vai fazer a terapia, né? Como eu falei, o diagnóstico ele é dado com 9 anos e tem que ter uma intervenção diagnóstica, depois da intervenção diagnóstica, a partir dos 9 anos. Então, essa criança ela vai ser acompanhada, ela vai ser visto, né, todas essas dificuldades, as habilidades que estão alteradas, e a gente vai ajudar nesse processo aí. Você vai ajudar, de acordo com o que foi avaliado, a gente vai ajudar essa criança com essa dificuldade, vai ajudar ela a criar habilidades para ela superar essa dificuldade, seja ela de memória, de velocidade de leitura, ou se é de tudo um pouco mais, que às vezes é uma coisa geral, visual, auditivo, né? Porque tem fonemas, o que acontece? Da dislexia fonológica que eu falei pouco, são crianças que, por exemplo, o P e o B, ele tem o mesmo movimento articulatório. Então, o que vai diferenciar, que a gente chama vai ser a sonorização. Então, só sai ar da boca. O som do P. Então, pato. E aí, na palavra pato, tem criança que entende bato auditivamente. Então, ela ouve, a gente ouve, né? O ouvido ouve, mas o cérebro não está processando o som do P, né? Que eu falei P. Isso. E ela não está processando o som do P e ela está ouvindo bato. Aí, sabe, lembra da velha da Praça Nossa? Todo aqui, né, gente? Vocês são dessa geração, pelo amor de Deus. Não sou só eu, né? E aí é a velha da Praça Nossa. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. E não é só crianças, adultos também podem ter essa dificuldade que a gente chama de transtorno do processamento auditivo. Porque a gente ouve com o ouvido, mas o cérebro que processa o que a gente ouve. E aí quando não cruza ali, e aí a gente fala uma coisa, a criança entende outra. E aí ela vai escrever conforme ela está ouvindo. E ela vai escrever errado. E às vezes também ela lê errado. Lembra do P e do B? Que são letras parecidas, o A e o O. E aí ela embola tudo, o M e o N. Quando está escrito, sei lá, mata, ela está lendo nata. No M ela conseguiu ver um N. Então, ela tem essa dificuldade do processamento visual, porque, né, para ler a gente precisa dos olhos. Não é em relação a enxergar. É claro que a criança na alfabetização precisa ser visto essa questão da acuidade visual, assim como a acuidade, né, auditiva. A acuidade visual, o oftalmo, e a auditiva, audiologista, a fonoespecialista, né, na audiologia. Então vai fazer e vai ver lá para todas as frequências, pi, levantou a mão, tá ouvindo tudo, ótimo, mas não está processando. Então, assim, é claro que para fazer o exame do processamento auditivo central é um outro exame. É audiologista, mas é outro exame. Ela vai fazer a audiometria para saber se está ouvindo nas frequências,
mas ela vai fazer um exame específico de processamento auditivo central, que só pode ser feito a partir dos 7 anos. Antes disso, todas as crianças vão ter o processamento alterado, digamos assim, porque elas estão no processo de maturidade neurológica. Mas aí a gente vai deixar de trabalhar porque tá em formação? Não. Aí entram as musiquinhas de Morto e Vivo, de essas rimas, cantigas, sabe? Essas musiquinhas que tem rima. Gente, fala uma música que rima, que agora de automático aqui. Língua também? Não. Aquela da formiga do mercado. Fui no mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Então, algumas cantigas infantis têm mais rimas. Normalmente, grande parte delas tem. E não é só porque é bonitinha, porque a criança vai trabalhando essa percepção auditiva, essa discriminação auditiva. Então, você está trabalhando ali a discriminação auditiva dessa criança. As cantigas aquela dança das cadeiras. Gente, essas crianças não brincam mais de cadeira. Parou a música, sentou, comeu bola, perdeu a cadeira, perdeu, saiu da roda. Elas não brincam mais disso. Essas brincadeiras são fundamental ali no processo de desenvolvimento. Então, para quem está na escola, os professores conseguem ir percebendo, às vezes, algumas crianças que parece que não tá ouvindo direito, né? Assim, como se que tivesse... às vezes a música acaba e a criança continua ali, né? Ela não percebe que a música acabou. Então, isso pode ser um sintoma aí da dislexia. Não, peraí, para tudo. Deixa eu só recapitular. Nada a ver. Não, então, assim, essas brincadeiras, elas são importantes para a gente trabalhar as habilidades auditivas. Algumas crianças que têm a dislexia fonológica podem ter também alteração do processamento auditivo central, que é aquilo que no cérebro eles confundem o que estão ouvindo. E aí elas vão ter a dislexia fonológica. Gente, isso dá mais de uma live. E aí elas vão ter a dislexia fonológica, que vai ser, quando elas forem ler, elas podem confundir, né? Na verdade, fonológica, porque elas vão ouvir, fonológica de ouvir, elas vão ouvir uma coisa e vão escrever outra. Então, dislexia fonológica, esses sons que são parecidos, o P, o B, o modelo da boca é o mesmo. E agora elas sem máscara, lascou, danou-se tudo, como dizem os nordestinos lá. Minha avó, sempre lembro dela, lascou. Eles estão com a boca tampada, aí piorou. E aí, então por isso que agora, mais que nunca, também é muito importante trabalhar as habilidades auditivas. Mas voltando. E tem outros sons também, o F e o V, ó. Quer dizer, fiz errado. Por exemplo, na palavra faca. Preste atenção só na minha boca. Esse é o som do F. O som do V. Só diferencia em relação ao som, porque um é surdo, que a gente fala que só passa o ar, só tem ventinho, e o outro é sonoro. Vaca. E aí, quando essa discriminação não tá ali, ela vai escrever errado. O ditado lá, faca, aí vem o Joãozinho e fala vaca, escreve vaca. Entendeu? Então aí a gente consegue diferenciar, né? Dentro do processo de avaliação, da bateria de avaliação, eu consigo perceber se é uma dislexia fonológica, se ele não está discriminando. E aí, quando ele não está discriminando, possivelmente ele tem uma alteração. Eu falei rápido, né? Foi por isso. Ele tem uma alteração do processamento auditivo central. E é uma suspeita minha, porque ele está trocando. Então, putz. E aí, paralelo a isso, a professora fala assim, ele não consegue, que é um ambiente mais ruidoso do que a escola não tem, né? Vidro aberto, criança gritando, hora do recreio, som, ruído, carro passando. Então piorou mais ainda. Se ele já não está processando bem ruído, e aí muito possivelmente ele vai ter algumas habilidades auditivas do processamento auditivo, que o processamento auditivo ele vai avaliar várias habilidades auditivas, discriminação auditiva, figura a fundo, que é essa capacidade de eu falar com você e se tivesse uma televisão ligada aqui, o vidro tivesse aberto e tem um carro passando, mas eu não tenho essa dificuldade, eu vou continuar conversando com você, exceto vindo o meu eco, o meu processamento eu também preciso trabalhar um pouco aí.
exceto ouvindo meu eco que me atrapalha. Mas em relação a isso, então assim, o processamento auditivo central, a avaliação do processamento auditivo central, ele vai avaliar uma bateria de habilidades, né, dentro das habilidades auditivas, e aí a fono vai me dizer, olha, deu alterado, discriminação auditiva, padrão de duração e frequência, figura funda, ele não consegue prestar, ele não conseguiu fazer a avaliação, tá? Então ele possivelmente está casando com o que a professora me disse, e que eu vi também na avaliação, que ele está trocando essas letras parecidas, né, do surdo e o sonoro, e ele não consegue. Se tiver alguém passando, alguém falou lá atrás, ele já está querendo saber o que está acontecendo, né? Ainda tem a questão da curiosidade. Mas não é só curiosidade, é porque a dificuldade ali que ele não vai conseguir responder o que você está falando e abstrair o som externo. Então pode ser som externo de ruído, pode ser externo de pessoas falando, que a gente chama de verbal, né? Quando é alguém falando, e figura fundo não verbal, quando é ruído, qualquer tipo de ruído. E aí, o que a gente tem que fazer? O treinamento auditivo. Então, a fono vai trabalhar a questão, muito provavelmente que o transtorno de aprendizagem vai estar relacionado com o transtorno do processamento auditivo central, que é porque deu alterado. Como deu alterado, ele fez o processamento auditivo central. As habilidades deram alteradas, então ele tem um transtorno do processamento auditivo central. E aí eu vou precisar fazer um treinamento auditivo, eu preciso treinar esse ouvido e trabalhar todas aquelas habilidades ali que eu vi na avaliação que deram alterada, porque aí, casou. Quando você trabalha o processamento auditivo junto com todas as habilidades preditoras, né, da alfabetização, né, as habilidades importantes para a leitura, que deram alterada, aí a criança segue o rumo dela. E aí você começa fazendo intervenção, deu conta, as notas estão ótimas, não está... porque é isso, assim, o treinamento auditivo é exatamente isso. Você faz o treinamento auditivo, é como se as conexões cerebrais ali não estava tendo conexão ali, não estava... meu Deus, esqueci o termo técnico agora. Enfim, a conexão cerebral não estava ali adequada, e aí você treina. E aí você vai fazer o quê? Você vai treinar essas habilidades auditivas e esse neurônio que antes ele estava ali, ó, perdido, você conectou. E aí quando isso casa, acabou, resolveu o problema. Se faz treinamento auditivo, a criança não tem mais essa dificuldade, ela supera. Tá entendendo? Então, assim, por isso que tem que ser visto como um todo, né? A criança tem que ser vista de forma individual. Aquilo que eu falei, nem todas as crianças são iguais. Às vezes, 10 crianças com dislexia, cada um vai ter a sua especificidade dentro das suas dificuldades. Então, algumas podem ser fonológicas, outras têm um fonológico ótimo, não tem troca nenhuma, mas o visual tá ali, caos total. Tá trocando tudo visualmente. O processamento visual não tá legal, eu vou ter que trabalhar processamento visual. E algumas vão ter os dois, que a gente chama de mista. Então, ela vai ter a dislexia fonológica e vai ter a dislexia visual, as duas juntas. Eu vou ter que trabalhar as duas coisas. E, às vezes, paralelo a isso, ela pode ter um transtorno do processamento auditivo central, se a avaliação deu alterada, se a avaliação do processamento auditivo central deu alterada. Eu vou ter que fazer o treinamento auditivo. Entendeu? Então, é tudo isso. Muito técnico, né? Entendi, mas misturou um pouquinho, mas tá ótimo. Deu para entender, assim. Tirando os termos técnicos, tá tudo entendido. É muito rápido, né? Não, deu para entender, sim, que tem aquela criança que tem a dificuldade mais na parte visual, tem aquela que tem maior dificuldade na parte auditiva, eu entendi, sim. Espero que tenha ficado claro aí para o pessoal que está assistindo a live, tanto ao vivo como na gravação, né? Porque a Mitilene, ela explica muito bem. Assim, cada pessoa tem facilidade, né, com uma coisa. Eu tenho mais facilidade com a área humana, essa parte é um pouquinho mais biológica, assim, para mim, um pouquinho mais difícil. Mas deu para entender bastante. Uma dúvida aqui. Aquele adulto, então, que na época que era criança, não passou por um processo, não fez a terapia com a fono,
ele hoje tem aquela dificuldade na leitura, né? Ele é um adulto dislexo. Ele não concluiu uma faculdade e tal, ele pode fazer o tratamento, beleza. O filho dele possivelmente vai ter também uma dislexia, pelo fato dela ser genética, né? Pode sim. Uhum. Esse adulto, ele consegue descobrir hoje, enquanto adulto, ele consegue descobrir se a dele é visual ou se é auditiva? Ou não? Não, sozinho não. Ele precisa de uma avaliação. Ele pode até desconfiar. Não, mas ele na avaliação ele ainda consegue descobrir para poder fazer o tratamento Sim. adequado. Sim, Não é só quando é sim. criança que pode fazer isso. Não, ele pode descobrir. Ah, sim. Legal. Porque eu tenho uma amiga que eu acredito que ela seja. Você falando aí, eu acho que ela é auditiva. Porque ela troca as palavras parecidas. Palavras com R, ela troca nomes parecidos. Roberto, Ricardo. Ela troca. Então, assim, em relação a essa parte auditiva, porque às vezes o que pode acontecer é a pessoa, né, o adulto ou a criança ter só um transtorno, também existe, ter só um transtorno do processamento auditivo. Então, às vezes, ela não tem, a criança não tem nenhuma dificuldade escolar, assim, mais relevante, né? Digamos assim, a leitura tá ok, a escola não pontua nada de dificuldade, mas, quer dizer, não pontua nada de dificuldade em relação à leitura propriamente dita, mas percebe que é uma criança que não consegue prestar atenção enquanto tem alguém falando, ou ruído, ou ela mesmo fala. Ai, sabe quando você quer ouvir alguma coisa na televisão e tem alguém falando? Tem gente que o mundo acabou, você tá ali, ó. Pode ter pessoas que estão conversando e eu consigo prestar atenção em você. Consigo prestar atenção na televisão. Enfim. E tem essas crianças que têm como se fosse, né? Então, você faz a avaliação, ou às vezes a queixa é bem pontual. Então, você percebe que pode estar muito mais relacionado ao transtorno do processamento auditivo central somente. Entendeu? Não casado com a dislexia. Ela pode estar casada ou não, né? Assim, como comorbidade, que a gente chama. Diferenças, coisas diferentes. Ou não, ou é só um transtorno, e aí você faz o treinamento auditivo, e é aquilo que eu falei. O cérebro, ele tá. A nossa. A nossa capacidade a nossa neuroplasticidade, ela é maravilhosa, gente. Antes se acreditava que com 24 anos a gente já estava ali com todas as nossas funções ali organizadas. Hoje tem estudo que fala 35, 37, então a gente tem muita oportunidade de aprendizado. O cérebro, ele é muito complexo, a gente pode aprender o que a gente quiser. É claro que um adulto, por ter um processamento talvez um pouco mais lento, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas nada impede, né? A gente vê várias pessoas que são alfabetizadas já na fase adulta, às vezes idoso. Então, assim, sempre é tempo para aprendizado, né? Nunca é tarde, né? Aquele nunca é tarde, realmente nunca é tarde, porque o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade, assim, absurdamente fantástica. Tudo é treino, né? Motivação. Você tem motivação, você quer, você treina todo dia, você vai conseguir. Você vai ali construir ali. Os neurônios vão ali ficar gordinhos, robustos, e você vai, uma academia, eles vão malhando, você vai malhando, ele vai ficando forte. E aí o treinamento, né, a terapia é exatamente isso. Você vai trabalhando para superar a dificuldade. Bacana. Tá chegando gente aí, ó. A Miciane entrou mais cedo, né? Não falei com ela. Em Sinalizando entrou. A Cláudia Dias entrou. A Miciane e a Cláudia já fizeram live comigo. A Cláudia Dias falou sobre empreendedorismo, né? Trabalhar fazendo o que a gente ama. Tem uma live lá no meu GTV. Vocês podem ver, ela deu uma receita maravilhosa de biscoito de ovo maltine. Nossa, eu ainda não fiz por causa da dieta, mas eu vou fazer, Cláudia. E a Miciane fez 2 lives comigo. Ela é ortodontista, é irmã da Mitilene. Nós falamos sobre saúde bucal e sobre saúde bucal. E qual foi a outra, gente? Esqueci a palavra agora. Ai, caramba!
Saúde bucal e estética bucal, isso, estética bucal. Também tá no meu IGTV, então quem tá vendo a gravação, quem tá ao vivo, me segue aí. @Mandita Dourado, sempre uma live diferente aqui para vocês. Semana que vem vamos falar sobre talento e propósito, o talento da Mitilene, essa fonoaudióloga maravilhosa, o talento da Claudinha, fazer receitas de biscoitos maravilhosos, né? Alguém tem alguma pergunta aí para Miti sobre a dislexia? Se alguém tiver, a hora é agora. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo que esteve com a gente aqui ao vivo esse tempo todo. Todo mundo que está aí também assistindo a gravação. Quem entrou agora no finalzinho vai ficar gravado, vocês podem ver lá no comecinho. Se vocês gostaram do tema, se vocês gostaram de tudo que a Mitty trouxe pra gente, muita informação bacana sobre a dislexia, que eu não sabia que era um transtorno, só sobre a leitura, muito interessante, muita coisa boa. Dá o coraçãozinho aqui pra gente. Dá o coraçãozinho pra gente saber que valeu a pena. Mitty, vamos fazer aí, vamos sorrir pro pessoal dar um print, marcar a gente lá nos stories pra gente poder, pra compartilhar com todo mundo essa live que vai ficar gravada, né? Aproveita aí, gente, vamos dar um print aí. O que eu fiz aqui, gente? O que eu fiz? Ai, eu acho que eu pausei o negócio aqui sem Literalmente congelou. voltou? Gente, muito obrigada. Obrigada a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, algo que vocês queiram tirar, podem ficar à vontade, me chamando no direct, que eu vou responder. E Amanda, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Você é ótima, muito tema relevante. Eu adoro suas lives. Tá sempre arrasando aí no conteúdo. Eu já quero ver esse biscoito de ovo maltine. Eu só não dou conta de acompanhar todos, porque eu quero ver todos. E aí, meu Deus do céu. Tá lá no IGTV, foi da Cláudia. Tem até fotinho, tem a receita tudo direitinho, mas de ver a live, anota a receita que eu coloquei lá, tá no meu feed, mas de ver a live, que na live ela dá dicas de como colocar para assar, porque não é de qualquer jeito que assa, não. Eu não sabia. Tem um jeito lá de você colocar no tabuleiro, que é para não queimar. Dicas incríveis. O pessoal que tá entrando agora, a live vai ser gravada. Mitilene, gratidão por você estar aqui mais uma vez. Daqui a um tempo a gente faz uma outra live, depois a gente vê um tema bem legal para o pessoal participar com a gente. Gratidão mesmo por vir trazer tanta novidade pra gente, por estar sempre antenada aí. O seu conteúdo é maravilhoso. Quem não segue a Mitilene ainda, tanto quem tá ao vivo aqui, como quem tá na gravação, segue lá, porque ela tem conteúdos maravilhosos. Principalmente para quem tem criança e para quem trabalha com criança. É @fono underline Mitty Simões. É porque tem um underline no meio, né? Depois do fono. @fono underline Mitty Simões. Tem muito conteúdo relevante. Vale a pena. Eu marco todo mundo que trabalha com educação, todas minhas cunhadas, meus irmãos, porque tem conteúdos muito bons ali. E gratidão, Mitty, pessoal, muito obrigada. A você, um beijão, Amanda. Obrigada. E semana que vem, 8 da noite, Talento e Propósito com Pedro Martins aqui no Cuidando de Você. Fiquem com Deus. Arrasou. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.